Fala galera, saudações vascaínas. Vamos começar aqui esse pós-jogo de Flamengo 3, Vasco 1, pela semifinal do Campeonato Carioca, segundo jogo. O Vasco já havia sido derrotado na primeira partida por 3-2 e está eliminado do Campeonato Carioca. Vamos aqui falar sobre todo esse contexto, sobre o jogo, sobre os próximos passos, né? Afinal de contas, o Vasco agora tem uma segunda pré-temporada, já que o próximo jogo oficial é só daqui 20 e tantos dias, quando vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, se você não viu os lances da partida, né, tá aqui meio que de paraquedas, não sabe direito o que aconteceu, você pode assistir lá no OneFootball, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá aparecendo o QR Code aí também na sua tela, já tem os melhores momentos lá em alta definição. O Vasco teve muitas oportunidades, você vai ver nesses melhores momentos, mas não teve a eficiência de colocar a bola na rede, e talvez isso seja o que mais incomode, né, nesse momento. Enfim, o OneFootball é parceiro aqui do canal, vamos seguir aqui com o nosso pós-jogo. Eu cheguei agora há pouco do Maracanã e, enfim, como eu venho fazendo na maioria dos jogos, né, prefiro pegar, voltar para casa e gravar de casa, que aí no caminho, né, voltando para casa, a gente vai pensando, vai ouvindo também na rádio, porque os comentaristas, para a gente ver se o que eles estão pensando é parecido, né, com o que a gente está pensando. Mas enfim, cara, é um sentimento estranho depois desse jogo de hoje. Claro que eu tô chateado pra caramba com a eliminação, com aquela sensação de que poderia ter sido diferente. Os dois jogos, né, poderia ter sido diferente. O Vasco poderia ter vencido a primeira partida, e o Vasco também poderia ter vencido o jogo de hoje. Eu acho que é isso que, enfim, que ao mesmo tempo dá aquele gosto de que, pô, esse time tem um futuro, esse time pode lá na frente se tornar competitivo, é um início de trabalho, mas causa também essa frustração, né, de que, caraca, porra, dava pra ter vencido, mano, dava pra ter ganhado dos caras, mas o Vasco acho que peca, é claro, nas suas deficiências, que tem algumas, né, e a gente vai pontuar aqui nesse vídeo a minha visão, é claro, como eu sempre falo também aqui nos vídeos de pós-jogo, que o que eu tô falando aqui é a minha visão, é a minha opinião, não é verdade absoluta, né? Você tem todo o direito de discordar e fazer a sua análise. Mas enfim, eu acho que o Vasco hoje, talvez, se fosse um pouquinho mais eficiente, né? O Vasco poderia ter saído no primeiro tempo vencendo a partida, e aí o segundo tempo seria completamente diferente, né? O Vasco perdeu boas oportunidades. O Vasco leva um gol. Eu ainda não vi, tá? Os gols da partida, etc e tal, então aqui é a visão do que eu vi no Maracanã. Mas o Vasco leva um primeiro gol ali num chute de fora da área, que parece, né, que a bola desviou, porque o Léo Jardim foi para um canto e a bola aparentemente entrou no outro canto. Então, acredito que a bola tenha desviado ali no chute do jogador do Flamengo. E aí depois o Vasco empata, né, no gol de cabeça do Capasso. O Capasso que é um bom rebatedor, fez uma boa partida, fez o gol, né, mas ali na parte final também, como já estava meio sem perna, acabou fazendo o pênalti, que praticamente liquidou a fatura, né? Quando o Flamengo faz 2-1 no placar. Cara, dois lances assim que me chamam a atenção e que vai me fazer remoer um pouco essa derrota de hoje. O primeiro, o Pumita, ele recebe num escanteio, se eu não me engano, né? Escanteio ou uma falta ali pelo lado direito do ataque do Vasco. A bola sobra para ele podia ter feito gol, ele acaba dominando ali, não consegue finalizar muito bem. E depois o Pedro Raul, quando o jogo já estava 1-1, finalzinho do primeiro tempo, o Vasco poderia ali ter feito 2-1 e ido pro intervalo com a vantagem. O Pedro Raul recebe ali a bola livre, né? E é um gol que o centroavante não pode perder. O Pedro Raul perde, né, o gol. E assim, é complicado nesse momento falar de Pedro Raul, não quero falar aqui de cabeça quente, mas os últimos acontecimentos deixam a gente com muita desconfiança, né, em relação ao Pedro Raul. Eu já venho falando aqui alguns vídeos que, pô, ele perde gols que a gente não pode perder. E, cara, você que assiste aqui todos os vídeos do canal, você deve se lembrar. Eu falei isso várias vezes. O Vasco, quando enfrentar um time de primeira divisão, um time da primeira prateleira ali, que tem bons jogadores, que tem jogadores decisivos, o Vasco vai ter as oportunidades e não vai poder perder essas oportunidades. Por exemplo, o Vasco enfrentou a equipe do Trem do Amapá pela primeira rodada da Copa do Brasil. Pô, o Vasco fez 4-0, mas era para ter feito 10, 20. O Pedro Raul fez um gol naquele jogo, ele teve umas 6, 7 oportunidades e perdeu um monte de gol.
Então, num jogo disputado, num jogo competitivo, como foram essas duas partidas de semifinal de Campeonato Carioca, cara, você tem uma oportunidade, você tem que fazer. Então, porque às vezes, né, você não tem uma outra chance de fazer o gol. E acho que na Série A do Campeonato Brasileiro vai ser assim também. Pô, se você tiver uma oportunidade, você tem que fazer, porque não vai ter tantas oportunidades assim para você marcar o gol. E o Vasco contratou o Pedro Raul para ser esse homem-gol, né? Para ser esse definidor. E na minha visão, ele ainda não está conseguindo ser. Depois, ali no segundo tempo, ele também perde uma oportunidade, que é até o momento que o Barbieri saca o Pedro Raul e coloca o Aguinaldo. E ali eu acho que foi um erro, porque apesar de eu estar insatisfeito até o momento com o que o Pedro Raul apresentou, e estava insatisfeito com o que ele vinha apresentando na partida, acho que ele estava fazendo uma partida ruim hoje, eu não tiraria o Pedro Raul para colocar o Aguinaldo, porque, cara, o Vasco estava sempre chuveirando na área, a saída do Vasco, às vezes, lá com o Léo Jardim, era direto pro Pedro Raul tentar ali fazer o pivô na frente. Então ele participava dessa forma do jogo. E depois, quando ele coloca o Aguinaldo, que é mais baixinho, mais veloz, o Vasco cruzava a bola na área para ninguém. Então, assim, eu acho que foi um erro ali do Barbieri, quando ele tira o Pedro Raul e coloca o Aguinaldo. Eu não teria tirado, apesar do Pedro Raul ter perdido ali oportunidades, etc e tal. Ele participava mais do jogo e participou mais do jogo do que o Aguinaldo. E é aquilo, né? A gente reclama aqui do Pedro Raul, mas tem que ter um reserva pro Pedro Raul, né? Não dá pro reserva do Pedro Raul ser o Aguinaldo. Não dá pro reserva do Pedro Raul ser um garoto aí de 20 anos, né? Que não tem uma base completa, etc e tal. E isso é uma coisa que eu acho que faltou muito nesse confronto contra o Flamengo. O Vasco não tinha peças para mudar o jogo. O Vasco até conseguia ali no primeiro tempo colocar o seu jeito de jogar, etc e tal. Mas quando vem ali na segunda etapa, que você precisa mudar a partida, que você precisa mexer, o Vasco não tem essas peças, porque o elenco ainda não está pronto. E agora vai aqui uma crítica em relação ao Paulo Brax, né? Vai ter que acordar e vai ter que contratar para esse Campeonato Brasileiro. Muita coisa, né? Não dá pro time do Vasco, o banco de reservas do Vasco, ser praticamente todo sub-20, né? Porque quem vai entrando é todo mundo sub-20. Eric Marcos, Aguinaldo, Cauã Barros, todas as opções do Vasco, tirando o Nenê, 8 ou 80, né? Ou é molecada do sub-20, ou é o Nenê com 41 anos de idade. Então, assim, é um elenco ainda muito irregular, né, na sua formação. A gente, o Pedro Raul tá mal numa partida, você tira o Pedro Raul, você não tem alguém da mesma característica que o Pedro Raul, tem que botar o Aguinaldo, que é uma característica totalmente diferente. O Alex Teixeira hoje, quando cansou, ia tirar o Alex Teixeira e botar quem? Botar o Nenê com 40 e tantos anos. Então, assim, acho que falta bastante coisa, né, na montagem desse elenco. E eu acho que foi por isso, né, que o Vasco acabou sendo eliminado. Faltou peças, faltou perna, né? E perdeu muitas oportunidades também quando teve as oportunidades. Mas eu acho que a carência do elenco acabou fazendo o Vasco não conseguir superar o Flamengo nesses dois jogos. Porque se a gente colocar na ponta do lápis, o Vasco teve sim oportunidades, teve duas boas atuações, mas não conseguiu matar o jogo muito por conta, enfim, da fragilidade técnica que o elenco ainda tem. Então, nesses 20 e tantos dias aí que o Paulo Brax terá agora de uma próxima pré-temporada, precisa contratar, precisa mudar muita coisa aí para a gente ter um time verdadeiramente competitivo, né, no Campeonato Brasileiro. E é isso, né? Agora é lamber as feridas, vida que segue, não tem muito mais o que fazer, não tem como a gente voltar no passado. Eu acho que esse combo, né, acaba deixando a gente ainda mais chateado, porque não só a eliminação do Campeonato Carioca, mas também teve a eliminação de quinta-feira, que essa é inaceitável, né? A eliminação de quinta-feira é inaceitável. Uma eliminação de Campeonato Carioca contra o Flamengo, que dói porque é o rival, dói porque amanhã tu vai ser sacaneado na escola, no trabalho, pelo teu amigo. É chato pra caramba perder um clássico, mas desde o início a gente sabia que, tecnicamente, o time dos caras é melhor e é mais pronto, né? Apesar do Vitor Pereira ter bagunçado tudo lá, tecnicamente o time dos caras é mais pronto, né, do que o time do Vasco. Mas contra o ABC não tem justificativa, né? O Vasco tinha que ter passado. Então, meu amigo, a gente sai dessa semana aí de 3 jogos decisivos completamente desnorteado, né? Porque perdemos 2 e depois perdemos 1 nos pênaltis também. Enfim, lamentável. Mas é isso, né? Vou ficando por aqui. Um abraço aí, deixa seu comentário. Vamos que vamos, a gente segue aqui. Amanhã tem mais vídeo. E vamos acompanhar aí as atualizações do Vasco. Tamo junto. Abraço.